Graça e paz, igreja. Tá difícil. Graça e paz, igreja. Não tá nem frio hoje. Não tá nem tão frio assim, né, gente? Por favor. Tá cansado todo mundo porque estava louvando ao Senhor. Como muito foi falado aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. O Senhor, Ele é lindo, né? Porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é agradável. E cada um de nós fomos criados para louvor da sua glória, do seu louvor. Então, a nossa vida, eu não vou me cansar de falar. Eu falo, não me canso de falar. A minha vida e a sua vida foi criada para louvor da glória do Senhor. Então, quando nós abrimos os nossos olhos todos os dias, há um culto sendo realizado. Quando você abre os seus olhos, fala assim: muito obrigado, Senhor, por estar abrindo meus olhos, por eu estar vendo a luz do dia. Ali começa a sua adoração ao Senhor. E assim você vai ao longo do dia adorando com a sua vida, com a sua atividade, com o que você estiver fazendo. Porque a nossa vida não está separada. A vida profissional, da vida, né, curricular, nada, tudo é junto. Porque o Senhor em tudo opera, em tudo Ele recebe. E o nosso culto racional é diário ao Senhor. Todo momento, tudo que você faz é um culto ao Senhor. Agora resta saber como esse culto é feito. Porque tudo sobe como incenso, sobe a janela do Senhor. Tudo sobe. E como é que sobe o seu culto, o meu culto ao Senhor todos os dias? Porque os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, quando eles mudavam de turno, um sacerdote após o outro, eles iam mudar a lenha. Eles tiravam, limpavam, né, as cinzas, limpavam, botavam a lenha ali para queimar ali a oferta ao Senhor, para que o Senhor pudesse ver que ali tinha um povo que precisava dele. Então, a minha vida e a sua vida queima todo dia no altar do Senhor. Como que está sendo queimada? Como você está se oferecendo ao Senhor todo dia? Qual a sua qualidade de culto todo dia? Essa palavra de reflexão para nós essa noite. Qual é a qualidade da minha vida, da sua vida? Porque, irmãos, ontem, nós tivemos aqui uma terapia com o Senhor maravilhosa. E eu estava falando com as irmãs ontem. Vocês já pararam para pensar, assim, depois que Jesus vier, o minuto, o segundo depois que Ele vier, que a trombeta tocar e os povos subir, os remidos subirem. Já pensou nisso? Já parou para pensar o quão profundo é isso? Porque hoje está tudo tão corrido, que talvez Ele vai chegar, vai levar os dele, e quando você vê, foi. Então, qual é a qualidade? A palavra do Senhor, poderiam colocar para mim, por favor, Mateus 5:13? Assim diz a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mais uma vez, vou ler de novo. Fica só nesse, tá? Só nesse 5:13 mesmo. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido? E se o sal for insípido? E se minha vida for insípida? E se minha vida não tiver sabor, não tiver tempero, se o meu sacrifício agradável não estiver subindo como tem que subir, de que presta? De que serve? A não ser para lançar fora
ou ser pisado pelos homens. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Nada sou, nada tenho, Senhor. Tudo vem de ti, tudo torna para ti, Pai. Que o Senhor venha falar com teus servos, conosco, Pai, nessa noite, Senhor. O primeiro lugar é teu. Espírito Santo, ministra, opera o teu querer, o teu efetuar nesta noite. Em nome de Jesus. Eu vim trazer essa palavra de reflexão porque, como a gente mesmo fala, gente, é com muito temor e tremor estar no altar. Porque a vida da gente tem que fazer menção. A Letícia falou muito bem agora, né? Da pastora Márcia, né? Que ela é um exemplo, um testemunho a ser seguido. Uma mulher que influencia. Uma mulher que faz a diferença. Mesmo nós, cada um de nós aqui, a gente é cercado por uma nuvem de testemunho. Assim diz a palavra do Senhor. E eu vou dizer, que testemunho nós temos dado? Que testemunho nós temos dado? Que qualidade de testemunho eu tenho dado e você tem dado? Porque eu não sou santa. Embora eu esteja aqui nesse altar aqui com muito temor e tremor, mas não sou santa. Então, esse versículo assim me pegou muito assim, porque o sal, gente, o sal, se o sal não der sabor, para que presta o sal? Quem sabe cozinhar, hoje em dia não precisa falar assim, quem não sabe cozinhar, porque todo mundo sabe, porque todo mundo, né, fritar um ovo, faz alguma coisa, mas pensa bem, o sal, ele tem dois valores muito poderosos. Um, que é para preservar o alimento, o outro é para dar sabor. Gente, preservar o alimento. Aí fala assim, mas preserva o alimento? Preserva. A comida, no caso, até ela ser, no caso, como a gente fala, ela ser, no caso, distribuída lá, no caso, os pescadores, que no caso pegam o bacalhau, eles têm que salgar para poder chegar até ser consumido, como a carne seca ou a carne de sol. Tudo é salgado para quê? Para poder preservar o sabor da carne, não deteriorar, sabe? Não pegar ali e estragar. Então o sal serve para quê? Preservar o que está dentro. Envolve aquela camada, porque a gente sabe como é que o bacalhau é, a camada bem espessa, né? Ou mesmo a carne de sol, ou a carne seca, né? E tem outros alimentos que precisam também ser envolvidos também por esse sal. Para quê? Para preservar o que está dentro. Preservar. Aí você fala assim, mas você está lendo que nós somos o sal da terra? Somos o sal da terra. Nós temos que dar sabor aonde quer que nós cheguemos. Temos que influenciar aonde quer que eu chegar. Não adianta eu achar que sou a bambambam da história e chegar num lugar e não transformar esse ambiente. E não influenciar. Não adianta. Porque como eu falei para vocês no começo, a minha vida e a sua vida é um culto racional ao Senhor. Nós somos oferta queimada no altar todo dia. Muitas vezes as pessoas acham que não. Hoje em dia o diabo está trabalhando para tirar isso da nossa mente. Sabe? Para poder, tipo assim, quanto mais aceleração, quanto mais atividade, quanto mais. Quando você vê, o dia passou, você não fez nada. Você não fez o que você tinha que fazer, o que você se propôs a fazer. O nome do Senhor não foi glorificado, não resolveu o que tinha que resolver, não influenciou quem tinha que influenciar. E um dia perdido. A palavra do Senhor vai dizer que nós, cada um de nós, tá? Cada um, vamos dar conta de tudo o que nós fazemos dentro das nossas 24 horas. Tudo. O que nós falamos, o que nós, no caso, se nós trabalhamos, se nós falamos, o que nós vestimos, tudo. Quer obras boas ou quer obras ruins. De tudo você e eu vou dar conta ao Senhor.
Então, como é preciso a gente ter ali uma postura, como é preciso a gente ter a consciência que nós somos sal. Aí foi chamado para ser o tempero desta terra. Para ser o tempero, para temperar. Porque alguém já fez comida aqui comida sem sal? É horrível. Quem consegue comer uma comida sem sal? A comida pode ser até gostosa. A batatinha frita. Você frita a bichinha lá, né? No jeito que você gosta, toda molinha. Quando você vai comer, não tem sal, como é que fica a situação? Não fica. Fica horrível. Assim, poxa, bota uma coisa, o sal. Então, vamos lá. Para mim, por favor, Salmos 1. Salmos 1, de 1 a 3. Salmos 1. Exemplos de sal. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto no seu tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Até aqui. Esse cristão que está aqui, que anda em retidão, esse cristão é aquele cristão que aonde chega, ele não chega chegando. Ele só chega, senta e observa. Por quê? Porque muitos estão esperando uma resposta certa, uma resposta pontual. E tem muitas pessoas que chegam no lugar, chegando. Não chega respeitando, não chega ouvindo, para poder dar uma opinião certa. Se nós somos o sal dessa terra, nós temos que chegar devagarinho. Sabe? Observar, está acontecendo a situação do ambiente. Porque falou assim que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas fica de longe observando. Para poder fazer o quê? Para poder falar o que tem que falar. Porque quando ele fala, ele faz toda a diferença. Porque quando ele fala, ele dá sabor no devido tempo, no ambiente. Ele chega ali e fala. Gente, como é bom a pessoa chega perto, tipo assim, chegar assim, você está ali naquela aflição, tudo, a pessoa chegar e dar uma palavra, sabe? Assim, poxa, a pessoa nem ouviu, mas só porque ela chegou, observou, parou e analisou, gente. Nós temos que ser assim. Hoje em dia, a gente fala assim que nós estamos assim, vamos dizer, os crentes, né, não estão muito diferentes das pessoas do mundo. Por que não estão? Porque estão perdendo o sabor, estão perdendo o tempero, estão perdendo esse sal. Estão perdendo e não estão se dando conta do que está perdendo. Não está salgando aonde chega. Aonde chega, ele se mistura. Porque você já viu que tem vários tipos de sais, né? Tem o sal rosa, tem o sal grosso, o sal refinado. Tem vários tipos de sal. E também tem o sal que não serve para nada também. Qual desse sal nós somos? Não me responder. Reflita você. Qual desse sal você é? Qual sal você é? Qual a qualidade do seu sal? Qual qualidade? O seu sal protege? O seu sal que você tem chega ali realmente dá sabor? O seu sal muda vidas? Você realmente é o sal dessa terra? Eu sou o sal dessa terra? É muito bom estar aqui, todo mundo vestidinho, arrumadinho, todo mundo junto, mas depois, quem sabe, só lá fora que sabe quem você é, que tipo de sal que você é. Se você realmente salga ou não. Então, e nós, por isso, ele dá devido sabor ao seu ambiente. O cristão e a igreja devem ser, portanto, exemplos para o sistema. Porque o sistema está querendo o quê? Nos deturpar. O sistema está querendo o quê? Que a gente fica igual. Todos iguais. Todos iguais. Todos pensando igual. Todos raciocinando tudo igual. Tipo assim, para ser massa de manobra. Mas, o que também faz diferença na nossa vida, sabe? É a palavra. Porque vai dizer assim, errais por não conhecer as escrituras e o poder que nela habita. Se eu quiser ser sal, eu tenho que conhecer as escrituras.
Eu tenho que conhecer o poder que nela existe. Eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu tenho que saber o que contém na Bíblia. Porque senão eu vou virar massa de manobra junto com as outras pessoas. Se as outras pessoas falar que o feijão é arroz, não é. Falou que é. Gente, a gente está vivendo num tempo muito, muito, muito mesmo, vamos dizer, pontual para muitas coisas. Muita coisa está acontecendo. E muitos de nós estamos passeando, achando que Jesus não vai voltar. Achando que Jesus não vai voltar. Como a pergunta que eu fiz no começo. Já pensou no minuto seguinte, no segundo seguinte de Jesus ter voltado? Aonde nós estaremos? Já pensou? Não é de qualquer forma que eu vou entrar no céu. A gente fala isso muito aqui. As pessoas acham que vai entrar no céu de qualquer maneira. Não vai. A nossa Bíblia é um manual de vida. Se você for ler lá as bem-aventuranças, vai falar como é que tem que ser o cristão. Olha, tem que ser assim, tem que ser manso, tem que ser humilde, tem vários requisitos, porque senão não vai entrar. Se eu falar mal do irmão, eu vou entrar no céu? Não vou entrar não. Fofoqueiro não entra no céu, mentiroso não entra no céu, ladrão não entra no céu, enganador não entra no céu. A palavra do Senhor vai dizer, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. É sem santidade. Santidade é ser santo, é ser separado, é ser consagrado ao Senhor. É lutar para poder entrar no céu. Não é de qualquer maneira. A noiva para casar, a noiva quando vai casar, o vestido dela não é manchado. Ou ele é todo branco, off-white, seja o que for, mas ele não é. Você não vê uma sujeira no vestido da noiva. E até para ela se vestir, ela tem que se preparar. Não é de qualquer maneira que ela vai casar. Tudo tem uma preparação. E muitos estão sendo preparados, há muito tempo, Ninguém vai poder dizer quando Jesus voltar que não sabia, que não ouviu, que ninguém falou. Ninguém vai poder falar isso. Tem coisa que a gente tem que parar para pensar, tem que pegar, realizar. Gente, é bom a gente ter as coisas, é bom. Mas é muito melhor ter Jesus junto, gente. Porque se Jesus não está no barco, não está na minha vida, não está fazendo a diferença comigo, eu tenho que correr atrás. Senhor, me ajuda. Senhor, aonde que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer? Aonde que eu deixei de salgar o que eu tinha que salgar? Aonde que eu deixei de fazer a diferença, onde que eu tinha que fazer a diferença? Gente, olha, é maravilhoso quando a gente chega no lugar. No meu trabalho é assim. A minha patroa, ela não é crente. Aliás, ninguém é crente lá. Mas vou te falar, eu fico muito honrada quando elas falam assim, olha, vamos falar assim não porque a Simone está aqui. Vamos falar a palavra não porque a Simone está aqui. Eu não preciso falar, porque como eles são médicos, um montão de coisa, então sabe como é que é. Mas a minha vida tem que falar através da minha vida. A palavra tem que gritar através da minha vida. E ele fala assim, não, a Simone está aqui, depois a gente fala. Vai xingar um palavrão, para ele falar palavrão, ontem eles falar palavrão por minha causa. Minha causa é a causa de Jesus. Isso é salgar. Isso é mudar ambiente. Isso é você chegar, um dia bater em retirada mesmo. Mas hoje em dia o povo não quer mais ser sal. E muito menos expulsar demônio. A gente até falou isso também ontem, não foi? Não quer mais expulsar demônio, está com medo do demônio. Crente com medo de demônio. Como é que eu vou salgar? Como é que Jesus vai te encontrar? Ou me encontrar quando ele voltar? Então, seguindo. Até que hora, pastor? Nem perguntei. Eu estou aqui falando. Então, aqui eu vou passar para ter vários exemplos de sal, tá? Mas, gente, nós temos que ter menção o seguinte, que nós temos que ter Cristo como nosso modelo. Sempre. Cristo, o nosso modelo diário, nosso padrão de vida é Cristo. Aí nós temos que imitar Cristo todos os dias, lutar para imitar Cristo. E, sabe, lutar para viver uma vida de santidade, uma vida de transformação diária, uma vida salgando tudo onde eu estou. A gente tem que estar assim. Tinha uma igreja lá em Laodiceia que vai falar assim, Apocalipse 3,16. Pode abrir para mim?
Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa aqui era uma igreja de Laodiceia, que ela não era nem fria e nem quente, ela nem salgava e nem nada. Nessa cidade de Laodiceia, a igreja se tornou lá, eles fizeram um aqueduto porque tinha muitas águas, fontes de águas quentes, águas termais, então passava por dentro da cidade. Então fizeram para poder até o pessoal tomar banho quente, essas coisas, mas a igreja se tornou morna. A igreja deixou a sociedade, a igreja deixou o mundo entrar dentro dela e esfriar, sabe? Esfriar. Porque ela era uma cidade bem rica, mas deixou se tornar morna. Deixou de salgar, deixou de fazer a diferença. Deixou. E isso é muito ruim, porque aquela cidade perdeu, aquela igreja perdeu por causa disso. Você, aonde o Senhor colocou, ou eu, onde o Senhor me colocar, temos que salgar. Porque através de nós que vai vir a diferença, que vai vir transformação de vida. Onde a gente está inserido é que vai ter transformação de vida. Não é, Ele conta comigo, com você para salgar, para mudar o ambiente. Ele não conta. A gente pode ver na Bíblia, teve vários exemplos de homens e mulheres que mudaram, que salgaram, que não negaram a sua cruz, não negaram o seu chamado, não negaram a sua identidade. Não negaram. E muitos de nós, por amizade, por querer ser boazinha, assim, estamos negando a Jesus. Estamos trocando Jesus por um prato de lentilha. Estamos trocando Jesus por um prato de lentilha. Por qualquer coisa estou trocando Jesus. Saiba que Jesus não trocou você por qualquer coisa. O Senhor não nos trocou por qualquer coisa. O Senhor morreu por cada um de nós na cruz. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Foi por nós. Ele poderia estar no céu muito bem, mas ele se esvaziou para poder estar aqui, passar por tudo que nós passamos. Ele passou pela minha dor, pela sua dor, por cada dor, porque ele andou aqui na terra 33 anos. E nesses últimos 3 anos, quando ele foi homem aqui com a gente, ele aprendeu tudo. Ele não só aprendeu, ele aprendeu a dor de cada um. Por isso que ele levou sobre si todas. Olha só. Todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos. Ele não foi assim metade, ele levou só metade, a outra metade ficou aí para o pessoal se virem. Eles que lute com a outra metade. Não. Ele foi 100% em tudo que ele fez. Para que eu e você pudéssemos herdar os céus. Ele morreu. Ele viveu aqui as nossas lutas para que nós viéssemos aqui estar caminhando em triunfo. E muitos de nós negamos a nossa cruz. Muitos de nós deixamos as amizades influenciar na nossa vida. Muitas vezes deixamos de ser influenciadores para deixarmos para ser influenciados pelas pessoas. Então, como eu falei, essa igreja, o que ela fez? Ela pegou e ficou morna. Gente, é muito triste isso. Alguém consegue beber água morna aqui? Alguém consegue? Alguém consegue? Eu não consigo beber água morna. Alguém consegue? Pois é. As igrejas mornas, o que elas fazem? Elas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir ao Espírito predominante no mundo. É isso que as igrejas mornas fazem. Elas apagam o Espírito Santo, elas deixam de viver debaixo da potente mão do Senhor para poder viver debaixo do Espírito desse mundo. Aí, o que acontece com elas? Elas são lançadas fora da presença do Senhor. Essas igrejas são destruídas. Essas igrejas são pisoteadas. Essas igrejas, elas não sobrevivem. Por quê? Porque o que elas deixam? Essas igrejas mornas, né? Pelos seus maus costumes, pelos seus baixos valores da sociedade, elas deixam de... Gente, é muito triste quando a gente sabe de umas coisas dessa, porque o Senhor, se a gente ficar triste, você imagine o Senhor, que vê assim, poxa,
Tanto eu fiz. Tanto eu fiz. Olha como é que está agora, morna. Aleluia. Glória a Deus. Se nós formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Se nós deixamos os valores cristãos se misturar com os valores do mundo, para sermos influenciadores, Deus não vai ter como nos usar, nem a mim, nem a você. Porque nós temos que ressaltar, gente, o sabor da comida. Temos que ser sal. Temos que ser pessoas posicionadas, sabe? Com maneiras para poder melhorar o sabor. A gente não deve ficar quietos quando deveríamos falar. Nós não podemos nos ajuntar com a multidão. Não podemos negar Cristo. Não podemos deixar o pecado nos dominar. Não podemos deixar de pregar e explicar a nossa origem, que é Jesus. Não podemos negligenciar ou ignorar o que os outros passam, suas necessidades. Eu não posso. Porque quando eu faço tudo isso, eu deixo de ser sal. O sal que eu sou não tempera e muito menos salga. Não faz diferença. É um sal batizado. É um sal misturado. Paulo, o que ele falou, gente? Falou lá em 1 Coríntios 11. Acho que é 11, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele imitou para depois influenciar. Paulo, ele tinha sabedoria do homem, aprendeu tudo, uma educação maravilhosa aos pés de Gamaliel, mas ele não quis usar isso para ninguém falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não. Ele falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele fez aqui no 1 Coríntios 11? Ele instruiu os coríntios a seguir o seu exemplo, como ele seguia a Cristo. Ele falou assim, salgue como eu salgo, faz como eu faço. Então, o que ele falou? Ele não queria idolatria ou adoração a ele, mas sim, ele queria que todos fossem seguidores de Cristo. Gente, para buscar uma vida que é de acordo com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. É muito maravilhoso. É maravilhoso a gente ver pessoas que a gente pode, sabe, que fala assim, poxa, essa pessoa tem uma palavra boa, uma sabedoria. E Paulo assim, a gente pode falar, por mais que a gente fale dele, a gente não esgota de falar de Paulo, que é um homem realmente fora da caixinha, fora da curva. Mas muitos de nós estamos dentro da casa e dentro da curva. Muitos de nós não estamos deixando o Senhor nos usar. Porque o tipo de sal de Paulo, né? Porque eu botei assim, vários tipos de sais, né? O que ele falou? Sede meus imitadores. Ele imita. Ele falou assim, imita para depois influenciar. Ele imitou o Cristo para depois o povo fazer o quê? Para depois ele influenciar. Por onde ele passou, ele influenciou a muitos. Por onde ele passou, ele falou de Jesus. Por onde ele passou, ele mudou. Gente, isso é maravilhoso. Como é bom uma igreja que muda aonde ela está ali localizada. Todos podem ver a diferença. Todos. E também temos Josué. Pensa bem, gente, no homem. Josué, que assumiu depois de Moisés, né, a sucessão de Moisés, como ele deve ter ficado. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Esse povo tem que passar, o povo tem que chegar até Canaã. Ele deve ter ficado, coitado, como? Com medo, gente. Ele é normal. Ele era homem como eu, como você. Mas o Senhor ali animou ele para poder, que seria com ele, né? Não te mandei eu, te esforce, seja corajoso ali. Mas qual foi o tipo de sal de Josué? Autoridade sem autoritarismo. Porque ele conduzia o povo até a terra prometida. Mas não foi mandando. Ali foi a direção do nosso Deus.
com autoridade, com mão forte, com posicionamento. Ali ele não deixou que ninguém o influenciasse. Porque Moisés, coitado, ouviu o povo uma vez, não entrou na terra prometida. Ele já tinha, no caso, o seu exemplo, né? Quando o povo queria beber água, aí que ele foi com raiva, meteu lá o pau meteu a vara na rocha. Não era para ele fazer, era para ele tocar a rocha, ele feriu a rocha. Então ali ele se deixou ser pelo povo que é influenciado. E Josué não deixou. Ele foi em todo o tempo ali. A gente não vê que o povo conduziu ele. Ele conduziu o povo porque ele estava sendo conduzido por Deus. Então ali ele tinha o quê? Ali um posicionamento. Então, já caminhando para o final. Que lindo, né? Viu, Carlinhos? Glória a Jesus. Então, gente, Josué, o seu sal era ter identidade. Abre para mim aí, gente, Josué 24:15. Em nome de Jesus. Já estamos terminando. Falta só um pouquinho. O que eu fiz? Abriu? Então, aqui Josué, né, como eu falei, ele tinha a identidade de não deixar se influenciar. Mas ele influenciava. Por que ele foi firme? Por que ele foi firme? Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os seus deuses a quem serviram aos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Identidade, salgando. Ele não queria saber se o povo não queria servir, assim, eu e minha casa, eu vou continuar salgando, eu vou continuar posicionado, eu vou continuar caminhando nessa pegada. E quem quisesse, seria por ele influenciado, ia seguir a mesma coisa, porque ele estava certo que ele queria seguir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar salgando esta terra. Vamos continuar mudando esta terra. Vamos continuar transformando essa terra. Vamos continuar temperando essa terra. Aleluia. E a igreja de Laodiceia, como eu falei, que era uma igreja, qual era o sal dela? Ela não tinha posicionamento. Ela não tinha. Mas eles tinham, no caso, né? Mas eles também não tinham nada diante do Senhor. Então o que eles fizeram? Deixaram o sistema influenciar. E como ela não tinha posicionamento, veio outro e influenciou. Isso é triste. Isso é muito triste. Quando você se deixa levar pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas dizem. Porque a palavra vai dizer que tudo a gente tem que consultar, a gente tem que tudo passar pelo filtro do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso filtro. Se não passar pelo crivo do Senhor, não tem como. E também Paulo, o ser sal de Paulo, não é ser manipulador, que está na essência de Jesus Cristo. Ele não queria manipular ninguém, ele não queria mandar em ninguém, ele apenas queria ser influenciador, levar a palavra e ali ensinar, e ali ministrar, e ali curar, sabe? E ali ser... Porque, gente, hoje em dia tem muito... A profissão de hoje é influencer, né? Que a pessoa fala, a pessoa assim abraça, que a pessoa fala e pronto. Quando a pessoa tem testemunho de vida... Quando você vê que o Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem. Você vai confirmando com sinais e maravilhas. É muito bom. Então aqui eu termino. Temos que ser sal para influenciar as vidas que precisam de tempero. Influenciando e mudando destinos e vidas. E preferindo seguir a Cristo. Ser sal não é deixar que o sistema desse mundo influencie a nossa vida com Cristo. Não pode deixar. Você nunca deixa o sistema te influenciar. Você que tem que influenciar o sistema. As pessoas do sistema. Buscar. Porque hoje em dia a gente tem muito disso, né? A gente deixa... As pessoas vão falando. A gente vai assim, abaixando a cabeça.
Mas o nosso Deus, que é o nosso exemplo, que é o nosso padrão a ser seguido todos os dias, tem nos ensinado todos os dias, falado conosco todos os dias, eu tenho certeza, assim como Ele fala comigo, Ele também fala com cada uma de vocês. Assim como Ele vem ministrando. Fala assim, mas ela falou sobre o sal. Gente, pega o sal, vê se você consegue comer uma colher de sal. Ninguém consegue comer uma colher de sal. Consegue comer uma colher de sal, Glaucio? Ninguém consegue comer uma colher de sal? Porque onde você chegar, você tem que mudar o ambiente. Aonde você chegar, você tem que salgar. Aonde chegar, realmente, situações têm que mudar. Tem que mudar. Essa palavra assim, mas, gente, nem tudo. A gente fala assim, mas ela está falando só de sal. Pensa bem, para pensar. O Senhor, quando Ele vai começar a falar com a gente, isso na nossa vida, a minha atitude está salgando? O que eu falo está salgando? O que eu ministro está salgando? O que eu tenho feito que tem salgado outras vidas? O que eu tenho feito? Aonde eu tenho levado o sal? O meu sal tem qualidade de vida? Ele traz vida, ele preserva, ele tem me preservado deste mundo? Assim eu termino a minha reflexão. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Aleluia. Ficar de pé um pouquinho. Ministrar aqui, chamar o pastor José Carlos.